Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição completa 31 anos neste sábado. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia e da justiça social do Brasil, nas palavras do deputado Ulisses Guimarães, que a chamou de Constituição Cidadã. Em 31 anos, muita coisa aconteceu. O Brasil elegeu 5 presidentes da República, ganhou 2 vezes a Copa do Mundo de Futebol. Tivemos uma nova moeda e o primeiro smartphone chegou para conectar ainda mais os brasileiros. Os mesmos 31 anos que marcam a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, que continua firme, fortalecendo o nosso bem maior, a democracia. Ao anunciá-la, o deputado Ulisses Guimarães alertava: quanto à Constituição, discordar sim, divergir sim, descumprir nunca, afrontá-la nunca. A nossa Constituição, ela define e bem define quais são os limites, quais são os deveres e quais são as obrigações, obviamente, dos poderes públicos constituídos para que, obviamente, o direito brasileiro seja garantido a todo e qualquer um dos cidadãos. A Carta Magna é resultado de um longo processo de redemocratização. Afinal, antes dela, o país viveu mais de 2 décadas de ditadura. O resultado da Assembleia Constituinte foi um marco na história. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Liberdade. Eu acho que a liberdade é essencial, mas a liberdade na Constituição Federal acho que a gente nunca pode pensar descolada da responsabilidade social e dos princípios do Estado Democrático de Direito. O princípio da dignidade da pessoa humana, que para mim, assim, é o fundamento principal de qualquer Estado democrático de direito. Em 31 anos, muita coisa muda mesmo, mas a Constituição não ficou parada no tempo. A Constituição brasileira, por sua vez, me parece já está atrelada a um sentido de modernidade. Prevê em seu próprio corpo as possibilidades de modificação e, assim, a sua adequação à moderna sociedade. Por mais simples que pareça, são direitos de todos. São direitos à saúde, direito à educação, são aqueles direitos que a gente está sempre falando, que está sempre em pauta, que são aqueles que parecem um pouco genéricos quando você fala, parecem abertos, mas que eles dão as diretrizes para todas as outras leis. É como se todo o ordenamento se estruturasse em volta desses direitos fundamentais. E a gente continua falando dos 31 anos da promulgação da Constituição Cidadã, agora aqui no estúdio com o advogado constitucionalista Saul Torinho Leal, a quem mais uma vez agradeço a participação, sempre colaborando conosco em análises particularmente relacionadas à constitucionalidade. Muito obrigado pela presença. Uma alegria estar aqui sempre, Cadu. Doutor, nós vimos uma questão que sempre me ocorre em todo o aniversário da Constituição, é uma questão muito específica que eu às vezes até repito, que é a garantia do direito à vida. E muitos alunos muitas vezes questionam, mas isso não é uma coisa tão óbvia? Na verdade, existe a importância da declaração expressa no texto constitucional, nesse caso especificamente do direito à vida. Mas eu gostaria de ampliar a pergunta esse ano. Como vimos na reportagem, vários princípios são expressos, como direito à dignidade, direito à educação. Eu gostaria de reforçar justamente esse ponto, a expressão escrita dentro de um documento da Constituição, dessas diretrizes, como disse o nosso entrevistado na reportagem, para que isso regule a vida em sociedade. Isso, Cadu, porque a Constituição é um documento jurídico, normativo. Não se trata simplesmente de um livro com orientações morais, com recomendações éticas. A partir do momento que eu constitucionalizo a vida, a partir do momento que eu constitucionalizo a dignidade da pessoa humana, a partir do momento que eu constitucionalizo a saúde, a educação, o transporte, o lazer, a cultura, eu assumo a prerrogativa de entregar a cada um dos brasileiros a possibilidade de reclamar perante as forças do Estado a prestação desses bens jurídicos constitucionalizados. Daí você está coberto de razão quando diz, olha, é claro que muitos dos direitos nós até intuímos que são naturais, eles independem de uma entrega voluntariosa do Estado. Mas quando você constitucionaliza, você sai das premissas éticas, você sai das exortações morais e você deposita aquele bem jurídico no universo normativo, a partir do qual
cada um de nós pode reclamar o cumprimento desse bem. Para utilizar uma expressão já utilizada no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, existe a necessidade de que as decisões judiciais, e eu estendo isso para a Constituição, não seja uma mera letra escrita no papel. Existe a necessidade da vivência disso para que não seja apenas uma tertúlia. Existe, e no primeiro momento, a Constituição promulgada há 31 anos, passou agora por esse período de aplicação efetiva. Podemos dizer que esse processo tem se desenvolvido, há uma aplicação da Constituição? Olha, a Constituição é um projeto em implementação permanente. Mesmo as constituições mais longevas, como a dos Estados Unidos, por exemplo, estão em constante processo de implementação. Talvez a nossa grande vitória é termos, nesses 31 anos, convertido aquilo que poderia ser proclamações retóricas, promessas vazias, em algo factível, tangível, sentido no cotidiano das pessoas. Hoje, quando você diz que qualquer brasileiro tem acesso ao Sistema Único de Saúde, precário ou não, com fila ou não, melhor ou pior desenvolvido em algumas regiões do país, mas é um fato que ele existe, esse Sistema Único de Saúde tem previsão constitucional. É um dos muitos exemplos de algo que poderia ter se transformado numa promessa vazia e terminou ganhando concretude na vida de cada um de nós. Nesse sentido, a compreensão do cidadão do funcionamento dos poderes, aqui eu vou direcionar um pouco mais, especificamente com relação ao judiciário e o fato de que o STF é a mais alta corte e que resguarda os direitos constitucionais. Essa compreensão ela também tem se espalhado de alguma forma, ainda que mínima? Eu acho, Cadu, que hoje nós vivemos a consagração do que um jurista alemão chamou de a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. O brasileiro acompanha o Supremo Tribunal Federal pelos meios de comunicação que reporta o tribunal. Os brasileiros acompanham o Supremo Tribunal Federal pelas consequências das decisões que a Corte toma. O brasileiro acompanha o Supremo Tribunal Federal muitas vezes aderindo ou não aderindo a determinadas decisões judiciais. Isso é desejável, isso é bom, isso é sinal de consolidação da nossa democracia constitucional. O que nós não podemos confundir, e às vezes confundimos, é o fato da população, do povo, conhecer o Supremo, dialogar com o Supremo, entender o Supremo, não quer dizer que seja dever do Supremo representar esse povo. De tempos em tempos, o tribunal é chamado à grave responsabilidade de tomar decisões chamadas de contramajoritárias, que confrontam a maioria da vontade da população. Isso é natural, porque os direitos fundamentais existem exatamente para isso. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, respondendo sua pergunta, penso que sim, que caiu no gosto popular com críticas ou com elogios e, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que é um tribunal de juízes e juízas. E, por isso, pode acontecer do tribunal tomar decisões que não são subscritas pela maioria da população. Isso é normal. Doutor Saúl, teria muito mais perguntas a fazer, aliás, isso rende documentários, rende dissertações de mestrado, teses de doutorado. De qualquer maneira, agradeço muito mais uma vez a sua presença para esse momento de registro dessa data importante para a própria República Brasileira. Muito obrigado pela participação. Agradeço muito e feliz por mais uma vez estar celebrando o aniversário da Constituição. Celebremos mais vezes, doutor. Obrigado.